Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esta Superintendência de Polícia Federal. A seguir, daremos início à entrevista coletiva que tem por objeto a 31ª fase da Operação Lava Jato, intitulada Operação Abismo. Solicitamos a todos, como já é de praxe, identificarem-se e informarem qual veículo de comunicação representam antes de fazerem suas perguntas. Assim como solicitamos também a gentileza de aguardarem o microfone para fazerem suas perguntas. À mesa, apresentamos as seguintes autoridades. Ao centro, Rosalvo Ferreira Franco, delegado de Polícia Federal, superintendente regional da Polícia Federal no estado do Paraná. Do seu lado direito, Igor Romário de Paula, delegado de Polícia Federal, coordenador da Operação Lava Jato na Polícia Federal. Do lado direito, delegado Igor, Roberto Leonel de Oliveira Lima, auditor fiscal da Receita Federal. E à esquerda da mesa, Robertson, ao lado do superintendente Rosalvo Ferreira Franco. Robertson Henrique Pozobon, procurador da República, membro da Força Tarefa Lava Jato no Ministério Público Federal. E ao seu lado, Júlio Carlos Mota Noronha, procurador da República, membro da Força Tarefa Lava Jato no Ministério Público Federal. Passo a palavra ao senhor superintendente regional, delegado Rosalvo Ferreira Franco. Bom dia a todos. Na manhã de hoje foi desencadeada a 31ª fase da Operação Lava Jato, denominada Abismo, e os doutores Leonel, Igor, Robertson e Júlio darão maiores detalhes sobre a operação. Bem, bom dia a todos. Hoje está sendo deflagrada a 31ª fase da Lava Jato aqui em Curitiba. Bem, todos já sabem que, se a gente for fazer um cômputo geral, já são mais de 40 fases pelo Brasil. Antes de tudo, eu vou ler para os senhores aqui uma nota que vai estar à disposição de todos aqui ao final da coletiva, e a gente volta a esclarecimento se for necessário. É verdade que estamos mudando 2 delegados de Polícia Federal da equipe da Lava Jato, assim como não é verídica a informação de que a Força Tarefa passa por um desmanche. Esclarecemos ainda que em momento algum sofremos qualquer tipo de pressão interna ou externa em substituição desse ou daquele delegado. Portanto, estamos sim substituindo os delegados que estavam em missão: Eduardo Mauati da Silva, lotado no Rio Grande do Sul, Duílio Mocelin Cardoso, lotado no estado de Rondônia, a quem agradecemos pelo trabalho prestado até agora. Estamos trazendo em seus lugares o delegado Rodrigo Sanfurgo, que chefiou durante algum tempo a Delegacia de Crimes Financeiros em São Paulo. O delegado Luciano Menin, que já integrou a equipe da Lava Jato no passado recente. E o delegado Roberto Biasoli, com experiência em investigações internacionais, por ter trabalhado durante mais de 5 anos no Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça. Quanto ao delegado Luciano Flores de Lima, sua saída é a pedido do próprio servidor e temporária, devendo reintegrar a equipe logo após o término de sua missão junto à coordenação de grandes eventos em Brasília, durante o período dos Jogos Olímpicos de 2016. Essas mudanças são opções estratégicas da coordenação, com apoio restrito da equipe de investigação, a administração regional e direção-geral da Polícia Federal, visando oxigenar, dando a ele oxigenar o grupo, dando a ele um novo fôlego, para que os trabalhos continuem buscando cada vez mais sua superação. Por fim, para que os senhores se tranquilizem e tenham certeza de que a Operação Lava Jato não sofrerá qualquer prejuízo em seus trabalhos investigativos e operacionais, e tenham ideia de nossa preocupação com as investigações, a carga principal de inquéritos, que estava com o delegado Mauati, retornou ao seu delegado original, o delegado Márcio Anselmo, conhecido por seu inquestionável trabalho na Operação Lava Jato, que dispensa maiores qualificativos. Passando à operação. A operação intitulada Abismo foi cumprida hoje com buscas e procedimentos de condução coercitiva, prisão temporária e uma prisão preventiva no Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Apenas porque não está detalhado nas 2 notas, nós tivemos aumentou o número de mandados de busca e apreensão, porque teve um mandado de busca emitido agora durante a manhã, um complementar. Então são 24 mandados de busca, 4 mandados de prisão temporária, 1 mandado de prisão preventiva e 7 mandados de condução coercitiva. O mandado de prisão preventiva, como todos já sabem, o investigado já estava preso na Superintendência de São Paulo, na Operação Custo Brasil,
Das 4 prisões temporárias, uma delas foi cumprida no Rio e uma em São Paulo, e 2 dos presos, dos investigados, não foram localizados. Nesse momento está sendo feito contato com os representantes, com os advogados, para que se manifestem sobre a possibilidade de uma apresentação, ou se eles passam a situação de foragidos. Os 2 presos localizados vão ser trazidos para a superintendência ainda hoje. O senhor Paulo Ferreira, preso preventivamente, ainda permanece em São Paulo, por força do mandado dele da Operação Custo Brasil. Enfim, todo o material está sendo encaminhado para cá, e acho que até amanhã a gente já tem um balanço final e tudo disponível para conhecimento do resultado da operação. Agora tá. Obrigado. Bom dia, então. Em síntese, a operação de hoje, ela envolve uma investigação a respeito de empresas que formaram um cartel e dividiram obras e contratos da Petrobras. Dentre esses contratos, está esse contrato de 850 milhões de reais relacionado a obras do Centro de Pesquisas da Petrobras. Para garantir a obtenção desse contrato e também aumentar os lucros durante a sua execução, empreiteiras pagaram vantagens indevidas de cerca de 39 milhões de reais de 2007 a 2012 para funcionários da Petrobras, da Diretoria de Serviços, para um secretário de Finanças do Partido dos Trabalhadores e também para que uma empresa saísse da licitação. Ou seja, além da corrupção no âmbito público, uma corrupção privada para fraudar a licitação. Existem provas a respeito desses fatos que passam por mais de 5 colaborações premiadas, por um acordo de leniência e também por provas documentais, como comprovantes de transações bancárias no Brasil e no exterior, e também contratos falsos. Essas medidas cautelares que foram pedidas pelo Ministério Público Federal visam a obter provas adicionais dos crimes de corrupção, de organização criminosa, cartel, fraude licitatória e lavagem de dinheiro. Dinheiro este oriundo de contratos da Petrobras, em especial esse contrato das obras do Centro de Pesquisas da Petrobras. Este contrato foi celebrado com um consórcio chamado Consórcio Novo Sempre, que era integrado por 5 empresas: a construtora OAS, a Carioca Engenharia, a Construbase Engenharia, a Construcap Engenharia e também a Chain Engenharia. Essas empresas acertaram com outras grandes empresas a divisão de obras de acordo com suas preferências e ajustando preços em um momento em que a Petrobras fazia licitação de 3 grandes obras, por volta de 2007, 2008. Feito esse ajuste, houve um imprevisto. Uma terceira empresa que não havia participado desses ajustes anteriormente, a W Torre Engenharia, ofereceu um preço inferior àquele ofertado pelo cartel. As empresas do consórcio Novo Sempre, para fazer valer o ajuste que haviam feito, pagaram 18 milhões de reais para que essa empresa, a W Torre Engenharia, saísse da licitação e permitisse que o consórcio firmasse esse contrato de cerca de 850 milhões de reais. Bom, para além deste ajuste fraudulento e da licitação fraudada, existem indícios também de que houve pagamento de propina para funcionários da Petrobras e também para Paulo Ferreira, agente político ligado ao Partido dos Trabalhadores. Foram identificados diversos pagamentos dessas empresas que integram o consórcio para diversos operadores financeiros neste período de 2007 a 2012, que coincide com o período de execução do contrato. Contrato este que se iniciou com um valor aproximado de 850 milhões de reais e, após uma série de aditivos, alcançou um valor superior a 1 bilhão de reais. Como exemplo, nós
identificamos repasses para operadores como a Dirassad, de cerca de 16 milhões de reais, para Roberto Trombeta e Rodrigo Morales, de cerca de 3 milhões de reais, para Mário Góes, valor cerca de 711 mil dólares, e também para Alexandre Romano, cerca de 1 milhão de reais transferidos dessas empreiteiras do consórcio Novo Sempre para empresas pertencentes a esse advogado. Em seguida, esses repasses foram feitos por Alexandre Romano para pessoas físicas e jurídicas relacionadas a Alexandre Romano, a Paulo Ferreira. Importante destacar que os acordos de colaboração e os acordos de leniência, as suas contribuições foram e ainda são muito importantes para as investigações, e todos eles foram comprovados, corroborados por provas documentais. Nessa operação, um ponto que chama bastante atenção é a conexão, a identidade de vários personagens, empresas, beneficiários de propina e também operadores que estão presentes em outras operações já realizadas recentemente no Brasil. Este é um dos pontos que merece destaque, assim como outros que o Dr. Robertson irá agora tratar. Bom dia a todos. Como o Dr. Júlio e o Dr. Igor já mencionaram, essa operação ela tem alguns pontos a serem destacados. Eu elencaria 3 pontos a serem destacados aqui. O primeiro é justamente esse, frisado pelo Dr. Júlio, de que existe uma conexão recente de diferentes operações de combate à corrupção que vêm sendo deflagradas no Brasil todo. O segundo ponto é a interconexão que existe entre a corrupção de agentes públicos com a corrupção de agentes políticos. E o terceiro e último ponto diz respeito à imprescindibilidade dos acordos de colaboração e de leniência para um combate efetivo da corrupção. Vou desenvolver rapidamente cada um desses pontos. No que diz respeito à conexão entre diferentes operações, nós podemos notar que nas últimas 2 semanas foram deflagradas no Brasil cerca de 5 grandes operações contra a corrupção, que foram deferidas por 5 diferentes juízes federais, que estão vinculados a 5 diferentes tribunais regionais federais, e essas 5 operações estão relacionadas com a Operação Lava Jato. Não só isso, 4 dessas 5 operações estão diretamente relacionadas, por seus personagens, à 31ª fase da Operação Lava Jato, a fase Abismo. Vamos fazer um breve retrospecto dessas fases. Em 21 de junho de 2016 foi deflagrada a Operação Turbulência, em Pernambuco, momento no qual a construtora OAS, com demais empresas consorciadas, foram encontros investigados por desvios e pagamentos de propinas vinculadas a obras de transposição do Rio São Francisco. Para a transferência, para a lavagem do dinheiro lá, foram utilizados os serviços de Alberto Youssef, que por intermédio das empreiteiras Rigidez e MO Consultoria, transferiu recursos para uma segunda empresa chamada Câmara Vasconcelos, que por sua vez transferiu recursos para agentes políticos e agentes públicos naquele estado. Quais são os pontos de conexão com a Lava Jato? Ora, em primeiro lugar, parte das provas utilizadas para a deflagração da Operação Turbulência foram compartilhadas a partir das investigações da Operação Lava Jato, notadamente o acordo de colaboração com Alberto Youssef e as provas que dele vieram. Em um segundo momento, nós podemos chamar a atenção da conexão daquela operação com essa fase. Por quê? Porque a OAS, envolvida nas corrupções investigadas na Operação Turbulência, é também investigada pelas corrupções do contrato Novo Sempre aqui, relacionado às propinas pagas no âmbito da Petrobras. A segunda operação, deflagrada no dia 23 de junho de 2016, Operação Custo Brasil, foi deflagrada por ordem de juiz federal em São Paulo, vinculada ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Essa operação, ela levantou pagamentos de mais de 100 milhões de reais de propina decorrentes de contratos de prestação de serviços de informática vinculados ao Ministério do Planejamento. Dentre os beneficiários das propinas, se notabilizaram o ex-ministro do Planejamento, ex-ministro de Comunicação, Paulo Bernardo, e o ex-secretário de Finanças do Partido dos Trabalhadores, Paulo Ferreira. Conexão com a Operação Lava Jato? Bem, essa Operação Custo Brasil teve sua origem a partir da 18ª fase da Operação Lava Jato, chamada Pichuleco II,
Foram as provas ali obtidas, que foram desenvolvidas pelos colegas em São Paulo e que permitiram a deflagração dessa operação. Outro ponto de conexão, Paulo Ferreira, o ex-diretor de finanças do Partido dos Trabalhadores, não só foi preso na operação Custo Brasil, como hoje também tem seu mandado de prisão cumprido por ordem do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. Terceira operação, Operação Saqueador, foi deflagrada no dia 30 de junho de 2016, no Rio de Janeiro, por um juiz federal vinculado ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Essa operação, ela diz respeito a corrupções praticadas pela empresa Delta Engenharia, que desviaram mais de 370 milhões com a prática de delitos de corrupção, delitos contra a administração pública e que envolveram o pagamento a agentes públicos e políticos por intermédio de um operador também conhecido, a Dirasad. Conexão com a Operação Lava Jato, a Dirasad. A Dirasad também é responsável por lavar parte dos valores que são objeto do consórcio Novo Sempre, da obra da Petrobras, objeto dessa 31ª fase. Além disso, a Operação Saqueador compartilhou, no ano passado, provas com a Operação Lava Jato que serviram para a instrução dos procedimentos onde a SAD já respondia por delitos praticados no âmbito da Operação Lava Jato. Outra operação, também deflagrada no dia 30 de junho de 2016, Operação Tabela Periódica. Essa operação foi deflagrada em Goiás e por um juiz federal vinculado ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O que essa operação investigava? Investigava crimes de cartel, crimes de corrupção vinculados à Valec, e ali a geração de dinheiro, geração de propinas para pagar agentes políticos e agentes públicos vinculados à Valec. Ponto de conexão. Essa operação, a Operação Tabela Periódica, utilizou como prova provas obtidas num acordo de leniência firmado com a empreiteira Camargo Correia, que também foi um acordo de leniência firmado no âmbito da Operação Lava Jato. Então, essas 4 operações, somada à Operação Abismo, que foi deflagrada no Tribunal Regional da 4ª Região, nos mostram de uma forma muito clara que a corrupção está efetivamente alastrada em nosso país e que não há como enfrentar o crime organizado de maneira desorganizada. Precisamos cada vez mais que o Ministério Público, que a Polícia, que a Receita, que outros órgãos, que o Judiciário, que outros órgãos de persecução penal, que a sociedade, que todos esses órgãos se formem uma rede, uma grande rede de combate à corrupção. Essa grande rede deve ter a sua malha próxima o suficiente para que até mesmo nela sejam contidas as pequenas e médias corrupção e forte o suficiente para que a grande corrupção não possa rompê-la. Isso é muito importante. Um segundo ponto que eu gostaria de chamar de destaque diz respeito à participação, à interconectividade entre corrupção de agentes públicos, fraudes em contratos públicos com a corrupção de agentes políticos. Tanto na Operação Turbulência, quanto na Operação Custo Brasil, quanto na Operação Saqueador, quanto na Operação Tabela Periódica, quanto na Operação Abismo, nós verificamos que em todas essas operações o destinatário final de uma boa parcela das propinas auferidas eram agentes políticos. Nós podemos dizer que esses agentes políticos estão no topo da cadeia alimentar dessas propinas. Em todos esses casos, esses agentes políticos aparecem no final da cadeia. Isso nos leva a uma conclusão muito simples. O povo brasileiro hoje já não aguenta mais que agentes públicos, agentes políticos flertem, namorem ou casem com a corrupção. Nós precisamos que as 2 principais causas da corrupção que foram identificadas na Operação Lava Jato, quais sejam a crise política e a impunidade, sejam enfrentadas com reforma política e com 10 medidas contra a corrupção. Nós precisamos mudar esse sistema. Somente assim conseguiremos virar a página para um Brasil mais justo. Terceiro e último ponto diz respeito à imprescindibilidade de acordos de colaboração e acordos de leniência para um combate efetivo da corrupção. Se nós formos ver essas mesmas fases, Turbulência contou com a colaboração do operador financeiro Alberto Youssef. Custo Brasil contou com a colaboração do operador Alexandre Romano. Tabela Periódica contou com um acordo de leniência firmado pela empreiteira Camargo Correia. A 31ª fase da Operação Lava Jato, Operação Abismo, contou com uma série de acordos, entre os quais acordo de leniência com a Carioca, acordo de colaboração
com Mário Góes, com Pedro Barusco, com Alexandre Romano, com Roberto Trombetta, com Rodrigo Morales. Todos esses acordos, eles não só trouxeram declarações que permitiram esclarecer os fatos, mas documentos. Documentos como provas de extratos bancários no Brasil e no exterior, documentos como notas fiscais, contratos ideologicamente falsos, registros telefônicos e tantos outros. E então, dentro de tudo isso, nós precisamos entender, e isso fica muito claro a partir dessas 5 operações deflagradas no Brasil todo, o grande potencial de desarticulação de grandes organizações criminosas por meio de acordos de colaboração e acordos de leniência. Nós precisamos estar atentos para as críticas que hoje se fazem a esses acordos de colaboração e de leniência. Serão elas razoáveis? Qual é o plano de fundo dessas críticas? O que nós vemos hoje e devemos nos perguntar é: a quem interessa o desmonte do Instituto do Acordo de Colaboração ou do Acordo de Leniência? A quem investiga ou a quem, por meio desses acordos, é investigado? Bom dia a todos. Pela Receita Federal, cabe destacar aí alguns desenvolvimento de algumas ações que nós estamos fazendo nessas empreiteiras envolvidas, coincidentemente, como o Dr. Robertson falou, em várias operações das últimas semanas, né? Estamos com ações fiscais, nessas ações fiscais detectando operações de pagamentos de serviços de fato não prestados a empresas ou sem existência de fato, ou empresas sem capacidade, ou empresas que, embora tenham capacidade operacional, forneceram ou firmaram contratos de prestação de serviço ideologicamente falsos. Fica também um ponto interessante de conexão entre essas operações, especialmente a Custo Brasil recente e a de hoje, Abismo, a participação entre essas empresas que intermediaram valores entre as empreiteiras e os beneficiários finais, pelo menos 3 escritórios de advocacia. Então, escritórios de advocacia operando como noteiras, vamos dizer assim, né? Intermediando valores de serviços de fato não prestados, firmando contratos ideologicamente falsos de prestação de serviço que não ocorreram. Esse é o ponto de destaque que eu acho que é interessante frisarmos agora, né? Entre as empresas e esses escritórios que serviram de suporte para as empreiteiras sacarem recursos e desviarem valores para beneficiários finais, nós temos aí uma média nessas empreiteiras envolvidas na Abismo, em torno de 90 milhões de reais de despesas que vão ser consideradas indedutíveis para fins de imposto de renda e para cálculo de imposto de renda na fonte por pagamento sem causa ou indevidos, né? Por ter 90 milhões, fica claro aí que foram utilizadas as mesmas empresas noteiras e escritórios para possivelmente pagar vantagens indevidas referente a vários tipos de contratos, vários tipos de origens de recursos. Obrigado. Vamos passar as perguntas. Bom dia, Thaís Travensoli, da Rede Mercosul, afiliada à Record News. É possível saber em números quantas pessoas foram beneficiadas com esses 39 milhões em propina e quanto sozinho Paulo teria recebido? Bom, no momento, nós já fizemos a identificação dos repasses até os operadores financeiros, que envolvem esses valores, né, que chegam a 39 milhões de reais, e já identificamos parte desses repasses a Paulo Ferreira. Os repasses que já foram identificados a pessoas físicas e pessoas jurídicas relacionadas a Paulo Ferreira fazem um montante de cerca de 1 milhão de reais. Em relação à propina que foi destinada a funcionários da Petrobras, sobretudo Renato Duque e Pedro Barusco, nós não temos o montante ainda preciso, dependendo ainda do avanço das investigações, mas é certo que Pedro Barusco, por meio de um dos documentos que ele já entregou à Força Tarefa, indicou que neste contrato de 850 milhões de reais
foi paga propina no montante de 2% deste valor, o que chegaria a cerca de 17 milhões de reais, destinado não só aos funcionários da Petrobras, mas aquilo que eles chamavam também de Casa 2, né, que envolve o Partido dos Trabalhadores. Bom dia, Tabata Viapiana, Rádio CBN. Eu queria falar um pouquinho sobre os presos temporários, queria saber quem são e qual o papel deles no esquema. E eu fiquei também com uma outra dúvida com relação ao que foi dito agora. Dá para falar em valores especificamente destinados, que teriam sido destinados ao Partido dos Trabalhadores? São esses 17 milhões que o doutor falou agora? Ou de 17 milhões somente uma parte era destinada ao partido? Para mim não ficou muito claro isso. Obrigada. Bom, vamos lá, então, a primeira parte das perguntas. Basicamente, as pessoas que são alvo das medidas de prisão temporária são executivos dessas empreiteiras, dessas construtoras que participavam do consórcio Novo Sempre e que assinaram contratos e foram as pessoas que mantiveram contato com os operadores financeiros e também com os executivos, com os funcionários da Petrobras. Em relação à destinação dos valores, é importante destacar que, como o Dr. Robertson colocou, esses operadores financeiros que atuavam neste esquema, eles atuaram também em outros esquemas criminosos, de forma que muitas vezes existia uma conta corrente desses beneficiários desses esquemas junto a esses operadores financeiros. Então, nós sabemos que houve a entrada de recursos de cerca de 16 milhões de reais, 17 milhões de reais, a partir desse contrato do Novo Sempre, em contas desses operadores financeiros que estavam vinculados a essas pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores e também a funcionários da Petrobras. Olá, bom dia, Isabela Camargo, da SBT. Eu queria confirmar quais foram os 4 alvos das prisões temporárias, quais foram encontrados, quais não foram, e qual era o papel deles no esquema. Bom, os envolvidos, né, nas prisões temporárias são Genésio Júnior, dirigente da Construbase, Edson Freire Coutinho, da Chain Engenharia, Erasto Messias da Silva Júnior, da Construcap Engenharia, Erasto Messias da Silva Júnior. E também Roberto Ribeiro Capo Bianco, da Construcap Engenharia. Como são dirigentes dessas empreiteiras e, como eu disse, eles tiveram um papel na negociação tanto com os funcionários da Petrobras. Foram apontados, por exemplo, por Pedro Barusco, que firmou acordo de colaboração com o Ministério Público Federal, como interlocutores dessas empresas no ajuste de propina, assim como foram indicados também pelos próprios operadores de propina. Por exemplo, Alexandre Romano indicou alguns desses nomes como as pessoas que mantinham contato com ele para o ajuste de propina. Não foram encontrados o Genésio e Erasto. Bom dia, Estelita, da Folha de São Paulo. O texto do MPF a respeito da operação de hoje fala de pagamentos que teriam sido feitos a Paulo Ferreira, que entraram para blogs e uma escola de samba que beneficiariam o ex-tesoureiro. Queria que vocês explicassem melhor como é que se deu isso, que escola de samba foi essa, que blogs foram. Assim como o que se identificou em relação a José Dirceu, também se identificou em relação a Paulo Ferreira, que os pagamentos não revertiam as contas do partido exclusivamente, mas havia benefícios, digamos, pessoais ou diretos dele nos recebimentos das propinas. Isso pode ser verificado a partir de pagamentos que foram efetuados a seus familiares, pagamentos que foram efetuados a blogs que
consultando notícias abertas, fontes abertas, se verificou notícias em seu favor, se verificou também pagamentos vinculados à escola de samba, tem um nome fácil aí, a escola de samba, vai constar o nome da escola de samba na representação. A escola de samba era vinculada a ele, de certo modo. Então, esses pagamentos foram indicados pelo operador financeiro Alexandre Romano como indicados. O Paulo Ferreira falou, olha, efetue pagamentos ali. Então, isso é tudo uma questão, por vezes, de buscar apoio àquele agente político pelas mais variadas frentes. Isso chama atenção também na perspectiva da atuação política de Paulo Ferreira, né? Como constou na própria decisão judicial que deferiu seu mandado de prisão, Paulo Ferreira é suplente de suplente parlamentar. Então, isso chama atenção também nesse sentido, da forma como se busca, por vezes, apoio político e a forma como o dinheiro, não apenas o dinheiro lícito, mas os financiamentos ilícitos impactam na formação do nosso Congresso, na formação da classe política, por meio de apoios, às vezes, não muito republicanos. Do Paulo Ferreira, as notícias que foram encontradas foram nesse sentido. Notícias que apoiavam a sua atuação, de modo geral. Isso sua atuação política, de modo geral, exato. Não, foi um blog que foi encontrado. Bom dia. Eu queria insistir na questão da divisão da propina. No começo vocês citaram alguns nomes, né? O que se tem até agora, para que a gente possa anotar aqui certinho. Perfeito. Bom, o Pedro Barusco, colaborador, mencionou que foi, nesse contrato, o ajuste ilícito contemplava um pagamento de cerca de 2% de propina, do valor no qual 50% seria destinado aos funcionários públicos da Petrobras, no caso ele, Renato Duque, e outros 50% ao partido, né? Esses valores foram contemplados numa série de contratos ideologicamente falsos novamente. E esses contratos ideologicamente falsos, eles foram celebrados com empresas como do Mário Góes, a Rio Marine, e aí, por meio da celebração de contratos com a Rio Marine e pagamentos a Mário Góes no exterior, por meio de contas offshores, valores, nós podemos levantar aqui esses valores. Bom, nós indicamos cerca de 39 milhões de reais em vantagens indevidas, porque incluímos nesse valor os 18 milhões que foram pagos para a W Torre deixar o certame. Além disso, nós teríamos o cerca de 2% do contrato de 850 milhões. E, como nós colocamos na própria nota, nós indicamos a existência de 16 milhões transferidos para a Dir Assad, cerca de 3 milhões para Roberto Trombetta e Rodrigo Morales, mais 711 mil dólares para Mário Góes e mais cerca de 1 milhão de reais transferidos para Alexandre Romano. A soma desses valores, nós chegamos neste valor aproximado de 39 milhões de reais. E, neste ponto, é importante a gente destacar que este caso causa maior indignação porque envolve uma corrupção privada refletindo numa fraude à licitação de um contrato público. Então, nós estamos diante de um quadro que, infelizmente, a corrupção não está restrita ao setor público, mas ela também se alastrou no setor privado. É necessário que nós tenhamos consciência que essa é uma cultura que precisa ser mudada, que nós precisamos entender que a corrupção não pode ser encarada como uma regra do jogo, como algo normal na sociedade, tanto no ambiente privado quanto no ambiente público. Bom dia, Alana, do Portal G1. Eu queria saber se há envolvimento da construtora Ferreira Guedes, e se sim, de que maneiras, e se tem algum executivo preso, algum em particular sendo investigado. Sim, a construtora Ferreira Guedes ela é ligada a uma dessas empreiteiras do consórcio Novo Sempre, e uma das transferências que foi realizada para um dos operadores foi feita a partir da construtora Ferreira Guedes.
Por conta disso, pessoas ligadas a essa construtora também são alvo de medidas cautelares no dia de hoje. Lenise Klenk, da Rádio Band News, Curitiba. Eu gostaria de só insistir um pouquinho mais nesse valor, que é o valor de repasse supostamente que beneficiou Paulo Ferreira. Ele é o R$1 milhão que veio de Alexandre Romano, e quais que são as evidências mais fortes do beneficiamento dele? São exatamente a indicação das contas que ele passou para Alexandre Romano, ou essas informações que vocês citaram de supostas empresas ou até blogs que teriam falado bem de Paulo Ferreira? O que existe de prova concreta em relação a esse repasse e o valor específico? Bom, o Alexandre Romano firmou acordo de colaboração com o Ministério Público e, além de prestar depoimentos indicando o roteiro desse dinheiro, de quem ele recebeu e a quem ele pagou, ele entregou provas que comprovam essa destinação, esse roteiro que ele disse. Então, ele apresentou extratos bancários que indicam o repasse de construtoras do consórcio. Para citar um exemplo, da Construcap, cerca de R$700 mil na conta de uma de suas empresas, e apresentou também cheques direcionados a essas pessoas que possuem vinculação, pessoas físicas e jurídicas, que possuem vinculação com Paulo Ferreira. Inclusive, ele apresentou cheques, canhotos de cheque também, que indicam depósito para parentes de Paulo Ferreira e até um depósito de R$2 mil para Paulo Ferreira. Sim, esse valor é o montante que, até agora, nós já conseguimos lastrear em provas em que houve o repasse para essas pessoas ligadas a Paulo Ferreira. Talvez até para ficar um pouco... o liame inicial, para ficar um pouco mais claro, o que aconteceu, o que Alexandre Romano explicou. Ele era um advogado e buscou, junto a Paulo Ferreira, um apoio para obter contratos. E aí o Paulo Ferreira indicou para ele, olha, você pode, eu vou indicar algumas empresas em relação às quais eu tenho crédito a receber, você firma um contrato com elas, retém 30% do valor do contrato e me repassa o resto, e aí a forma de repassar o resto é que foi variada. Então, o Paulo Ferreira ele indicou o Paulo Ferreira indicou para o Alexandre Romano, olha, você busca o representante da Chain e firma um contrato com ela. Você busca um representante da Construbase, firma um contrato com ela. E assim por diante. E aí, em seguida, depois que o Alexandre Romano recebia os valores por meio desses contratos falsos das empreiteiras que estavam contratadas pela Petrobras, aí ele recebia as ordens do Paulo Ferreira, olha, repasse tanto para aquela escola de samba, deposite tanto na conta do seguinte familiar, repasse tanto para aquele fulano que me apoia e assim por diante. Então, dessa maneira, esses pagamentos que não são expressivos em valor quando se considera o grande esquema criminoso da Petrobras, mas são contundentes a indicar que o beneficiário final seria o Paulo Ferreira, isso nos mostra, corroborado com as palavras de Alexandre Romano e os contratos falsos, que sim, ele foi beneficiário desses valores. Um outro ponto, até para fazer um gancho com o que foi dito anteriormente, é necessário a gente entender essa corrupção privada que envolveu esse pagamento de R$18 milhões simplesmente para que uma empresa saísse de uma licitação, o contexto maior que ele envolvia. Então, a partir do acordo de leniência com a empresa carioca, nos foi explicitado como isso funcionou. Existia 3 grandes conjuntos de obras na Petrobras nesse período de 2007 2006. O novo CEMPES, né, o novo Centro de Pesquisas, fica localizado no Fundão, no Rio de Janeiro, a obra de Vitória, o Centro Administrativo de Vitória, e também o CIPD, que é uma outra obra também localizada no Rio de Janeiro. Se o CEMPES tinha o valor de R$800 milhões, as outras 2 obras tinham um valor aproximado de R$500 bilhão. E o que eles fizeram com esse grande pacote de obras saindo ao mesmo tempo? Se reuniram as grandes empreiteiras, e aí Odebrecht, Rotif e Camargo Correia foram contempladas com o consórcio lá no Centro Administrativo de Vitória. Isso já foi objeto de denúncia pelo Ministério Público Federal em operações anteriores.
As obras do CIPD ficaram ao seu cargo com Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e outras empresas, e a obra do Novo Sempre ficou com a OAS, com a Construbase, com a Chain, com a Construcap e com a Carioca. Então, só que estava tudo ajustado, funcionando perfeitamente bem, até que a W Torre, que não estava fazendo parte daquele ajuste, veio e forneceu uma proposta mais competitiva na obra do Novo Sempre. Ela baixou cerca de 50 milhões de reais o preço que tinha sido ofertado pelo consórcio Novo Sempre, trazendo ali um elemento externo que prejudicava o ajuste do cartel. E a solução que foi encontrada pelas empresas cartelizadas foi, bom, vamos procurar o representante da empresa W Torre e conversar com ele. E nessa conversa foi ajustado que sim, eles pagariam 18 milhões de reais para que a W Torre, num momento subsequente, quando ela seria chamada pela Petrobras para baixar um pouco do seu preço, ela não fizesse nada, abrindo a possibilidade do consórcio Novo Sempre baixar um pouquinho o seu preço, e aí sim o segundo colocado seria alçado à condição de vencedor. Então, isso nos mostra o quão falaciosa é a competição, quão inverídica é a competição num cenário de cartel, e o quanto uma corrupção privada afeta o melhor preço que poderia ser obtido numa obra pública. Isso é algo que chama atenção, porque uma empresa recebe 18 milhões de reais para simplesmente não fazer nada, para simplesmente fazer as regras do cartel prevalecerem. Bom dia, Rafael Neves, do Metro Jornal. Eu queria justamente, falando sobre essa questão das obras, o release aqui da Polícia Federal diz que foram contratações específicas, como, por exemplo, a reforma do SEMPES. Fora essa obra, tem alguma outra obra no âmbito dessa operação, ou seria só o SEMPES mesmo? O contexto é um contexto que nós devemos entender ele conglobadamente, né? Então, o contexto é dessas 3 obras. Se dividiram essas 3 obras de forma a contemplar interesse de diversas empreiteiras, mas os fatos ilícitos, a propina, a origem da propina, especificamente dessa fase abismo, diz respeito a valores que vieram do contrato firmado com o consórcio Novo Sempre. Também, só complementando também, é importante, e como já foi destacado aqui, nós precisamos olhar esses casos de corrupção não de forma isolada. Todos eles possuem uma conexão. E talvez esse seja o grande crescimento do trabalho feito por diversas instituições, pelo Ministério Público Federal, pela Receita Federal, pela Justiça Federal, pela Polícia Federal, neste caso e em outros casos no país. É importante a gente enxergar que, infelizmente, a corrupção se alastrou por diversos setores da administração pública federal. E o Ministério Público, hoje, quando nós vemos a operação de hoje, a Operação Saqueador, a Operação Custo Brasil, realizada recentemente, não é um conjunto de ilhas isoladas. O Ministério Público é uma rede que tem se fortalecido para, de forma articulada, pegar todos os peixes da corrupção, não importa o seu tamanho.